Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um webinar da abertura dos mercados europeus. O meu nome é Vítor Madeira e sou eu que vou acompanhar-vos. Muito bem, então olhando aqui para os dados macroeconómicos de hoje, o que conseguimos ver é que já temos aqui dados da Espanha em linha com o esperado na questão do PIB trimestral e anual, tudo em linha para a parte europeia, e depois então da parte da tarde teremos dados aqui relevantes, começando pelos pedidos de mercadorias duráveis, tirando aqui a parte dos transportes, não é? Carros, entre outros, e aqui o pedido de mercadorias duráveis total, né? Por exemplo, máquinas ligadas à indústria. Para ver-se aqui então alguns aumentos entre 1.2 e os 0.4, que são dados bastante acima dos dados que tivemos no mês passado. Posteriormente, e o dado aqui mais importante para hoje será aqui o índice de confiança do consumidor da Conference Board, que é previsível que suba ligeiramente e atinge então os 106.9. Este dado será então às 2 da tarde e os dados dos pedidos de mercadorias serão a meio-dia e 30. Depois, ao final do dia, às 8h40, teremos os estoques de petróleo API semanais. Olhando então para os índices, o que é que conseguimos ver? Ver que já estamos a ver aqui algum impulso altista na parte do SP500, aqui o pai dos índices a mostrar aqui alguma força compradora, depois de estar a fazer aqui uma pequena correção. Reparem que ele fez aqui o breakout, não é? Muito forte no dia da Fed, no dia em que o Paulo falou, e entretanto estava aqui a corrigir muito lentamente e já estamos a ter aqui algum impulso altista, o que poderá levar então o índice para novos máximos em breve. Caso ele rejeite com alguma força, imaginem que chegue, por exemplo, aqui a estas zonas e rejeite com alguma força, então poderá vir a testar novamente aqui a linha de tendência de médio prazo. No caso então aqui do Nasdaq também a mesma coisa, ele já está aqui a mostrar força compradora e reparem que a correção já está mais leve nesta altura. O que acontece? A força impulsiva já está muito próxima de máximos novamente, portanto no caso do Nasdaq ainda é mais previsível que faça máximo histórico caso o SP500 suba. É de notar isso. Aliás, se olharmos mesmo aqui em diário, reparem que isto são meras correções. Foi testar aqui este último preço e agora já está a disparar. Portanto, índices aqui muito fortes, os índices americanos. Depois também temos aqui o Russell, que pode estar a fazer aqui um breakout de curto prazo. Notem que se ele rompe aqui esta zona, poderá levar a disparos ainda mais fortes para esta zona, a zona dos máximos relativos anteriores, onde vimos entre 2020 e 2021, depois ele partiu-se todo, e agora começa a recuperar para essas zonas. E depois no caso dos índices europeus também aqui muito fortes, não é? O FTSE também próximo aqui na zona de máximos, depois de ter feito aqui este breakout, esta zona, nunca mais parou. Vemos aqui também o DAX com muita força a fazer máximo histórico hoje e continua na sua run super agressiva. Vejam que o DAX também não corrige, não é? Ou seja, está em linha com o SP500, está muito, ou seja, esta run está muito agressiva, muito íngreme, e o Eurostoxx também aqui na zona de máximos. O CAC a lateralizar, ou seja, mais fraco nos últimos dias, e o índice italiano continua também muito forte, novos máximos históricos hoje. As T-Notes continuam aqui a aguentar-se. As projeções então para a taxa de juro continuam a manter-se para junho deste ano e as yields começam a dar aqui algum sinal de fraqueza e as T-Notes a subirem. O VIX e o VSTOXX continuam também muito fracos, não é? Os níveis de volatilidade estão muito baixos. Olhando para as matérias-primas, o petróleo, depois da Rússia dizer que vai aumentar ainda mais cortes, temos aqui algum disparo ontem no petróleo, entretanto ele já está aqui a corrigir e vamos ver como é que ele se vai comportar agora.
mas ainda não conseguiu quebrar aqui esta zona, mas também já quebrou a zona dos 80. Portanto, continuamos com uma tendência altista, uma tendência altista mais lenta, mas tudo aponta ainda para mais subidas no petróleo em termos probabilísticos. O caso do ouro aqui também fortíssimo e continua aqui a mostrar sinais para subir mais, principalmente se o dólar continuar a desvalorizar. Já vamos ver. O gás natural continua muito parado. A prata não conseguiu ainda quebrar aqui a zona dos 25,10. E também aqui o destaque para o cacau, não é? Que não para. Impressionante mesmo. Estamos a ver um gráfico diário e reparem, desde que começou a run agressiva, ele já vinha a subir forte, mas desde que começou aqui a run agressiva no início de janeiro, vejam que ele já vai com uma subida de mais de 130%, não é? Portanto, desde cá de baixo, estamos a falar de 340%. E não para, não é? Continua fortíssimo. O café continua neste range a tentar quebrar aqui o triângulo, vamos ver. E o dólar index a ter aqui alguma correção depois dos disparos muito fortes. Chegou aqui à zona da resistência e agora a corrigir. Portanto, o euro-dólar também foi ao nosso target e reagiu. Reparem, não é? Ele também aqui esta queda forte. Depois da reunião, reagiu aqui. Por acaso não foi ao nosso target por um bocadinho. E agora volta a vir aqui. Então testei estas zonas. Também está muito próximo do nosso target. Depois ainda no caso das criptos. Reparem que a Bitcoin então a recuperar com bastante força. Já recuperou então depois desta correção. E encaminha-se para a zona de máximo. Já subiu 15%. E já está aqui a arrastar o resto das criptos. E Ethereum também já a reagir. E Cardano, que estava mais fraca, também já está a reagir. E a Solana continua então fortíssima. Aqui na zona também de máximos relativos. E claro, se a Bitcoin chegar aos máximos, provavelmente fará novo máximo. Muito bem. São estas as expectativas para hoje e para os próximos dias. Muito obrigado a todos e desejo ótimos negócios. Tudo bom.